Vamos lá. Olá a todos e a todas. Dentro desse instante, nós estamos dando início à nossa atividade do PROEF, mestrado profissional em Educação Física Escolar, e nós estamos diante da semana 1 e 2 da disciplina Metodologia da Educação Física Escolar. Estamos diante aí de 5 componentes, né? O mestrando Márcio, Samuel, Jefferson, Heloíse e eu sou o professor Humberto. E dentro desse instante nós vamos trabalhar três textos dessa atividade da semana 1. O texto 1 trata da pesquisa sociocrítica, né? O ensino da educação física. O texto 2, a formação de professores e didática para o desenvolvimento humano. E o texto 3, finalidades educativas escolares, escola socialmente justa, abordagem pedagógica de diversidade social e cultural. Então, nós vamos fazer uma roda de conversa, não é? Simples, do que a gente poderá aí refletir, analisar sobre essas três leituras importantes para o crescimento de nós como mestrandos e futuros mestres da educação física escolar. Boa noite a todos, os amigos e a amiga Heloíse. A gente começa aí falando um pouco sobre o artigo 1, né, como o colega Humberto falou, que é com relação à pesquisa sociocrítica sobre o ensino de educação física e a formação de educação física, uma revisão sistemática, né, com a produção de vários autores, né, de diversos continentes, onde eles trazem aí para a gente questões relacionadas às tradições libertárias de educação e pedagogia que começaram, né, a partir dessa teoria crítica na educação na década de 80, né, as transformações, as nuances que aconteceram ao longo de toda a trajetória, percurso investigativo com relação à educação física escolar. É, e esse texto 1 ele é muito importante porque os três autores eles fazem uma crítica muito assim, uma crítica consistente à questão tradicional da pesquisa sociocrítica, não é? Que embora rendeu aí 23 artigos que foram distribuídos em 4 países, Nova Zelândia, Espanha, Austrália, mas essa pesquisa ela sofreu, né, críticas por esses autores. Primeiro, porque a educação física, no caso, ela não teve um acesso consistente a essas leituras, né? Parte da autoria dessas pesquisas vieram de pesquisadores universitários e poderia se ter, além de pesquisadores universitários, outros autores sociais participando dessa pesquisa. Isso, inclusive, ela dá muita ênfase na questão do estímulo, né, da importância da mudança nesse currículo em relação à perspectiva da pesquisa sociocrítica, estimulando mesmo a investigação sociocrítica, né, para sair um pouco daquele aspecto, né, do quantitativo, né, que não leva tanto em consideração as especificidades e peculiaridades da realidade social, né, do que a gente realmente convive no nosso contexto. E ele dá essa ênfase da importância de que haja essa mudança no currículo em relação à pesquisa sociocrítica, né? E também o texto, né, ele traz uma crítica, né, à abordagem sociocrítica tradicional, né? Ele traz à tona a questão da necessidade de se mudar, né, de se evoluir, né, a concepção que os professores e que os cursos de formação dos professores têm, de fato, sobre a abordagem sociocrítica, né? E foi observado, o texto traz justamente algumas inconsistências na relação entre a teoria e a prática, né? Que se tem muitas ideias, né? Mas, assim, do ponto de vista prático, no ponto de vista de colocar em prática, né? Essas ideias sociocríticas, ainda há uma certa
uma certa lacuna a ser preenchida nesse sentido, né? Exatamente. E, inclusive, o programa que a gente tem feito parte, né, o PROEF, ele vem justamente com essa visão, né, de nos incentivar, influenciar nessa construção da pesquisa, sociocrítica no nosso contexto, né? Que é justamente a gente olhar para o nosso chão da escola, identificar as demandas e ali, de acordo com a nossa realidade, né, investigar na perspectiva sociocrítica para poder compreender e intervir de forma mais efetiva, né, de acordo com a necessidade da nossa escola. É isso, é um pouco o que vocês falaram, né? E cair na a questão da realidade da escola, né? Se faz uma crítica do modelo, né? E quer apontar para a perspectiva pós moderna. Porém, assim, se for pensar na realidade escolar, né? Assim, vejo que tá um pouco distante, né? Eu acho que aí cai muito na questão da formação, né? Uhum, Eu acho que o texto ele fala um pouco sobre isso, né? Que eu acho que os outros textos também vai apontar um pouco sobre isso, lá mais para frente. exato. E a gente pode aproveitar, né, e já inserindo o nosso próximo texto, que trata sobre a formação de professores para o desenvolvimento humano, né? E abordando, né, o texto aborda principalmente essa questão da diferença do conhecimento do conteúdo e do conhecimento pedagógico do conteúdo, né? Onde o primeiro está relacionado ao conhecimento, né, científico acerca daquela disciplina que está sendo apresentada, né, passada para o aluno, e o conhecimento pedagógico científico é justamente a didática, né? É aquela habilidade de se passar o conhecimento científico para aquele aluno. E a necessidade do professor estar preparado, né, para esses tipos de conhecimento. Perfeita a sua fala, Pode falar. Heloíse, né, que é aquilo que a gente chama e que o artigo traz da dissociação entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico, né, onde as diversas licenciaturas muitas das vezes têm focado só na questão disciplinar, né, por exemplo, a educação física só em conteúdos específicos, mas esquece da parte da didática, da pedagogia como um todo, para a gente ter uma melhor atuação docente, né? Então, todas as licenciaturas estão com essa, digamos, crise, né? Então precisam incorporar tanto os saberes pedagógicos, como também os saberes científicos mais específicos, para que a gente tenha essa junção e uma melhor praxis pedagógica, né? Então, é bem interessante essa fala, né, que o artigo traz esses conceitos, né? Porque é muito evidente, né? Dentro do ponto de vista da educação moderna, eu acho que o professor ele precisa ter uma visão multidimensional, né? Uma visão plural. Ele não pode ficar restrito a um desses dois conhecimentos, não é? O conhecimento pedagógico, que é o conhecimento aí de origem, ele é bastante importante, assim como o conhecimento das disciplinas. E você percebe que tem disciplinas que apresentam dificuldades em relação a isso, que foi propriamente citadas no próprio texto, que foi em relação à matemática, não é? Tem professores de matemática que têm um domínio na disciplina, mas que não se preocupa tanto com o conhecimento pedagógico. E acho que outro aspecto importante aí que o texto traz, né, como nós falamos dessa importância da, da integração entre o conhecimento disciplinar e o pedagógico, né, e o próprio texto traz lá na teoria do ensino, né, que é proposta por Davidoff, né, ele traz da importância de promover essa integração entre o conhecimento disciplinar e o conhecimento pedagógico. E também tem outro aspecto importante que o texto traz, né, que essa integração entre o conhecimento disciplinar e pedagógico também deve levar em consideração o contexto, né, no qual o aluno está inserido, né,
E aí também faz a relação com a teoria do materialismo histórico dialético, né, que deve estar conectado com a realidade do aluno, para que não, para que a intervenção pedagógica não fique muito aquém, né, da realidade na qual o aluno está inserido, né? Inserido, quer dizer. Isso mesmo, Márcio. E aí a gente vê a importância, né, desse tipo de diálogo ser tratado desde a formação, né, dos professores, né, porque seja dada essa ênfase da necessidade desses tipos de conhecimentos estarem entrelaçados, porque assim a gente de forma integral, né, aquele sujeito, aquele aluno que a gente está em contato em relação à nossa prática pedagógica. Então, é importante que o professor, desde a sua formação, ele tenha, haja a promoção, né, do desenvolvimento dessas habilidades em relação a esses tipos de conhecimento, não é verdade? E aí, em Exatamente. relação ao texto 3, né, que ele traz a escola, finalidades educativas escolares, socialmente justa, né? A abordagem pedagógica da diversidade social e cultural. E aí, o que que vocês entendem em relação à prática, né, em relação a esse texto? É que faz uma distinção, né, entre a diferença, a diversidade e a desigualdade, né? São três conceitos distintos, mas que eles são interligados, né? Então, quando você tem uma diferença, se trata das singularidades, né, de cada pessoa, né, da condição da natureza humana, isso é uma diferença. A diversidade, que significa que espaço, né, essas diferenças estão inseridas na sociedade e, dependendo das circunstâncias, pode gerar desigualdades ou não, né? Eu queria destacar aqui umas questões, porque em relação ao texto 3, né, assim, porque ele chama atenção até tentar superar essa questão do particular, né, em relação ao universal, né, que às vezes se fala muito disso, nessa divisão, e o autor tenta superar isso, né, a partir da realidade dos alunos, porém, assim, da diferença, mas a partir da diferença, mais para que possa ter acesso à igualdade, né, o acesso ao conteúdo universal, mas a partir da realidade dos alunos, né, que infelizmente assim na minha escola tem esse problema, né. Aí, enfatizando sobre a questão do texto 2, para só não esquecer um detalhe, foi o que o autor ele quer superar essa questão da questão da didática geral e específica, é partir da epistemologia, do próprio conhecimento dos conhecimentos específicos. O autor, ele chama muito essa atenção disso. É, mais se preocupar com o processo do que com o próprio... Mais importante é o processo ao produto, né? Que também é um problema da realidade da própria escola, né? Mas aí Márcio, Jefferson... Eu acho que quando a gente faz essa análise aí da questão da diversidade, né, de preconizar a diversidade, mas também não esquecendo da universalidade, a gente pode fazer um paralelo aí justamente com a proposta, né, que vem sendo trazida através da BNCC, né, onde a BNCC Isso. ela traz um currículo comum, mas também ela traz a sua parte diversificada, né, onde o professor ele pode a partir do contexto, né, da sua realidade, ele pode trabalhar essa parte diversificada, né, de acordo com a proposta que a BNCC traz. E eu acho que também uma coisa importante que o texto trouxe também, o texto 3 trouxe, foi a questão do papel da escola, né, na perspectiva dela diminuir essa diversidade, né, no sentido de quê? Diminuir as diferenças nos níveis de escolarização, né, promovendo uma certa, de uma forma que não exponha o aluno, né, que não estimule, que não se faça como se fosse uma competição, né, nessa perspectiva. Exato, e é justamente como você fez esse paralelo muito bem feito em relação ao que o texto traz, né, dessa diversidade com a BNCC, que ela justamente traz aquele conhecimento, né,
necessário e o mínimo, né, a ser trabalhado de forma nacional, né, não deixando de considerar essa flexibilidade, né, em relação ao contexto regional, ao contexto da escola, porque só assim a gente consegue, ou pelo menos tenta se aproximar desse conceito, né, da diversidade, do objetivo, né, e do direito de aprendizagem do aluno de forma geral, né? Isso, E é Assim, bem interessante. é a isso, questão da educação e justiça social, isso. né? Mas aí Isso. acredito que estamos finalizando, né, todo o debate ainda de todos os artigos que foram disponibilizados no AVA e nossos agradecimentos aí a todos vocês, né, colegas e ao colegiado e à professora que irá aí nos avaliar.